Olá! Bem-vindos de volta à História da Igreja. Sou Lynn Hilton Wilson. Estou aqui para falar sobre as perguntas difíceis com respostas honestas. Tentamos construir uma fé duradoura em Jesus Cristo, iluminando as Escrituras restauradas, tornando-as mais acessíveis, defensáveis e compreensíveis. E hoje vamos dar uma olhada nas sessões 27 a 29. Quais são as perguntas difíceis? Estamos lidando apenas com um período de 2 meses, de agosto a setembro do ano, mas esses capítulos, essas sessões, estão repletas de informações sobre o retorno do Senhor. Portanto, as perguntas que eu gostaria de abordar são: como Sião será estabelecida? Por que o Senhor disse que virá logo? E o que o profeta Joseph disse sobre a segunda vinda em comparação com seus contemporâneos? Esse é mais um daqueles casos em que Joseph parece ser um produto de seu ambiente. Quais são então os sinais da segunda vinda descritos aqui? O que é a palavra escatologia? O que é um pré-milenista? O que é um pós-milenista? Bem, a resposta curta para tudo isso é dada pelo Elder Maxwell. O mundo está em alvoroço, mas o reino está em movimento para frente. E eu aprecio a mensagem de que tudo isso faz parte do plano do Senhor. Esse é o plano para a igreja e para o mundo. Portanto, vamos ouvir e seguir o profeta. Como de costume, gosto de começar com uma linha do tempo, mas apenas 5 meses antes de essa sessão ser apresentada, a igreja é organizada na Casa Whitmer, e em junho, no dia 9 de junho, tivemos nossa primeira conferência da igreja, na qual foram lidas as regras e convênios, sessão 20 e 21. Também, em junho daquele ano, recebemos o mandamento de que Joseph deveria começar a tradução da Bíblia, e isso simula muitas perguntas sobre a segunda vinda e sobre Sião. Em julho daquele ano, Emma tem dúvidas e recebe essa bela revelação também na sessão 26. Todas elas são dadas em Harmony. Em agosto, a sessão 27 é recebida, e é por ela que começaremos. Eles ainda estão em Harmony, até o final de agosto. Dos dias 25 a 31, Joseph e Emma moram do outro lado da rua, perto dos pais dela. Isaac Hale tinha 150 acres e os melhores 13 acres e meio, de acordo com Mark Staker, foram oferecidos para que Joseph e Emma os comprassem. E o irmão mais velho de Emma já os havia comprado antes. Mas, entre os anos de 1827 e 1830, essa foi a casa deles. E Joseph acrescentou um pequeno lugar separado para Emma administrar seu negócio de fabricação de queijo. Mas eles deixaram essa bela casa em agosto, graças à ajuda de Newell Knight para ajudá-los a mudar para Fayette. E assim eles deixam o belo Susquehanna e se mudam para o norte. A partir da sessão 27, temos uma referência aos últimos dias e à segunda vinda. Fico fascinada com essa ideia de que a escatologia, ou o estudo dos últimos tempos, saturou o segundo grande despertar. Ela saturou o pensamento religioso americano. Por isso, achei que seria interessante fazer um pequeno estudo. Analisei todas as sessões de doutrina e convênios e descobri que 89 das 138 sessões fazem referência a alguma forma da segunda vinda. Seja a coligação de Israel, a preparação da terra de Sião, a preparação de um povo de Sião. Não contei as sessões que se referiam apenas à terra em si, mas quando se trata da vinda de Cristo ou da preparação para a vinda de Cristo, encontramos em abundância. 64% das sessões de doutrina e convênios fazem referência a isso. Esse deve ser um dos principais temas que o Senhor queria ensinar a Joseph para preparar seu povo. A igreja é organizada para que possamos nos tornar uma sociedade de Sião em preparação para a segunda vinda do Senhor. Mas as melhores sessões, se você quiser estudar a segunda vinda, são as sessões 29, 35, 39, 43, 45, sessão fabulosa, 49, 77, 88, até mesmo a 87 tem algumas, uma a uma. Há muitas outras, mas essas são algumas das sessões mais poderosas. No início da história americana, o cristianismo realmente se interessou na segunda vinda do Senhor. E de fato isso começou com os puritanos. Você se lembra do governador John Winthrop? Foi ele quem esperava construir essa luz em uma colina para purificar o mundo. E os pregadores frequentemente abordavam esse assunto. Os planejadores urbanos davam o nome de Sião às coisas, como em Indiana temos uma Zionsville e em Illinois temos uma Zion. Temos ruas, lojas e cidades de Sião. Os livros de história religiosa americana estão repletos de ideias e mais tarde surgiu o Destino Manifesto. Vou compartilhar 3 movimentos específicos que ocorreram paralelamente a Joseph Smith na mesma área de Joseph. O primeiro é a Sociedade Unida de Crentes na Segunda Aparição de Cristo. Agora, muitos de nós os conhecemos por seus outros títulos como Millennial Church ou Shaking Quakers.
Mas sua fundadora é chamada por seus seguidores de Mãe Ann Lee, mas ela se referia a si mesma como Ann, o verbo. Ela perdeu 4 filhos. Não teve um casamento muito gratificante. E sua vida familiar era difícil. Trabalhou em um asilo e também foi presa por pregar crenças estranhas. Enquanto estava na prisão, ela teve uma visão de que, na verdade, era Jesus Cristo encarnado. Que ele veio em um corpo físico como homem em sua primeira vinda, e agora ele está vindo como mulher em sua segunda vinda, e que ela é Jesus. E ela foi para os Estados Unidos com um punhado de pessoas no ano do Senhor. Eles se estabeleceram em Albany, no norte do estado de Nova York, no Distrito Queimado. E no ano do Senhor, na mesma época de que estamos falando aqui nas sessões 27 a 29, ela havia estabelecido 18 vilas em 8 estados diferentes. Ela acreditava que a fonte de todo o mal e a raiz de todo o pecado era o sexo. Teve uma visão de Adão e Eva, e eles lhe disseram que todos deveriam viver em celibato. Seu marido ficou com ela por um tempo e depois foi embora. E, de alguma forma, a organização conseguiu crescer. Eles adotaram muitos órfãos para mantê-la em funcionamento, mas também acreditavam que poderiam se livrar dos pecados se começassem a se sacudir e a se masturbar, e por isso faziam muito isso em suas reuniões. O segundo exemplo é conhecido como os Milleritas. Na verdade, William Miller era inicialmente um deísta que se converteu à Igreja Batista e foi quem liderou o caminho para o início da Igreja Adventista. E muitos dos adventistas do 7º dia afirmam que William Miller descobriu a data da segunda vinda. E de estudar Daniel, o livro do Velho Testamento, capítulo 8, versículo 14. Depois de estudar o Velho Testamento para tentar determinar quando o Salvador viria, em 1831, ele começou um jornal chamado O Clamor da Meia-Noite, que publicou em Nova York e teve um grande público. Em seguida, abriu outro jornal em Boston, chamado Os Sinais dos Tempos, e cada vez mais pessoas se interessavam por ele. Ele começou a publicar coisas que diziam que o mundo acabaria no ano do Magnânimo. E, na verdade, esse foi apenas seu primeiro encontro. A primeira data que ele encontrou com um estudo cuidadoso foi 14 de abril de 1843. Quando isso não aconteceu, ele afirmou: vai ocorrer em 21 de março de 1844. E quando isso não aconteceu, ele disse: vai acontecer no dia 18 de abril de 1844. Então ele disse: bem, talvez eu esteja usando o calendário errado. Vou mudar o sistema do calendário. Na verdade, será em 22 de outubro de 1844. Assim, ele começa com cerca de 100 mil pessoas esperando no início de março e abril. Mas, em outubro, temos apenas 20 mil pessoas com esperança. E eles se referem a isso, no final de 1844, como a grande decepção da maioria das pessoas que o seguiram. Poucas pessoas, porém, disseram: não, não é um retorno literal do Salvador. É apenas um retorno espiritual. E será que estamos mais próximos do Senhor? E foi isso que deu início ao caminho dos adventistas do 7º dia. O terceiro exemplo que gostaria de dar é o de Alexander Campbell. Em 1830, ele começou um jornal chamado Millennial Harbinger. Você pode ver esse interesse e fascínio pela segunda vinda que fazia parte da cultura. Joseph e os seguidores de seu movimento de restauração também faziam parte desse entusiasmo por temas milenares. E o irmão Campbell ensinou que na ordem política e religiosa, a sociedade chamada milênio será a consumação da melhoria definitiva da sociedade proposta nas Escrituras. Ele disse, e continua, que até a antiga ordem das coisas, a religião do Novo Testamento é restaurada. Em 1850, ele tinha 15 mil assinantes de seu Millennial Harbinger. Os campbellitas, como eram chamados, tinham comunidades em Ohio, na região de Kirtland e arredores. Eles estavam na Virgínia Ocidental. Na verdade, ele fundou uma universidade em Bethany, Virgínia Ocidental. E eles cresceram não apenas com o trabalho de Alexander, mas também com o trabalho de seu pai, Thomas. Mas como tudo isso se relaciona agora com o trabalho de Joseph Smith em doutrina e convênios? Fiquei interessada em ver que mesmo na seção 27, historicamente, o histórico aqui é que Sally, Newell Knight e Emma foram todos batizados, mas não confirmados por causa da perseguição que os cercava em Coatesville. E após em agosto, eles estão tentando se reunir para realizar uma reunião de confirmação e querem receber o sacramento ao mesmo tempo. Assim, esses santos maravilhosos estão reunidos em sua pequena casa em Harmony, e Joseph sai para comprar um pouco de vinho para tomar o sacramento.
Ao sair, um anjo vem até ele e lhe dá os primeiros 5 versículos da seção 27. Nos documentos de Joseph Smith, numa foto nos meus slides, se por acaso estiverem assistindo, vocês podem ver que ele só lê a primeira frase do versículo 5. E depois ele pula para o versículo 18. Essa foi a mensagem angelical original que foi registrada naquele dia, quando Joseph aprendeu mais sobre como o sacramento não precisa ter vinho de seus inimigos. É preciso ter cuidado com o que se está bebendo, mas o sacramento será um símbolo da segunda vinda de Cristo, porque ele terá o sacramento novamente, ele virá à terra. Mas em setembro, quando ele tiver mais perguntas sobre isso, ele receberá mais esclarecimentos. E isso acontece na segunda metade do versículo 5, até o início do versículo 18. E então, ele conclui a partir do primeiro anjo. E no versículo 5 lemos então: Portanto, não vos maravilheis, porque virá a hora em que na terra beberei do fruto da vide convosco. Isso é emocionante. Nosso Salvador virá. Teremos a mais maravilhosa reunião sacramental. Portanto, ao tomarmos o sacramento da semana, não apenas olhamos para trás, para a expiação do Senhor em Jerusalém e a grande obra que realizou seu sacrifício no Getsemane e na cruz, mas também temos que olhar para frente, para este dia. E isso é aprofundado no restante do versículo 5, que foi dado em setembro e com Moroni. A quem enviei para vos revelar o livro de Mórmon, que contém a plenitude do meu evangelho eterno, e a quem confiei as chaves do registro da vara de Efraim. E então ele continua e fala sobre Elias, Noé, João Batista, Elias, José, Jacó, Isaque, Abraão, Adão, Pedro, Tiago e João. Sabe, vai ser uma reunião sacramental incrível. É sempre bom definir quem são alguns desses profetas. Há muitas pessoas que são chamadas de Elias. Até mesmo João Batista é chamado de Elias. Há um Elias que viveu na época de Abraão. É claro que também nos referimos a outros como Elias. Você se lembra de que no livro de Apocalipse, João, o amado, o Senhor se refere a ele como um Elias, porque ele será aquele que preparará a segunda vinda, a reunião de Israel. Esse será João, o revelador, que ainda estará na terra. Você pode ler mais sobre isso na seção 77 e no capítulo 10 de Apocalipse. Mas a ideia do sacramento como uma preparação para a segunda vinda é exclusiva desse capítulo. Essa seção 27. E eu realmente aprecio a ideia de que o sacramento deve nos ajudar a nos preparar para nos tornarmos um povo de Sião, nos ajudar a nos preparar para a segunda vinda. E a maneira de fazermos isso, descrita na seção 27, é vestindo a armadura de Deus. Sabem, o Senhor cita Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, quando lemos no texto de Paulo que devemos colocar o capacete da salvação e a espada da palavra de Deus ao participarmos do sacramento. Estamos nos armando com o Espírito, com o poder de Deus, e podemos ser purificados por meio desse mesmo Espírito. Pouco depois dessa experiência e dessa revelação, Joseph e Emma mudaram-se para Fayette. E provavelmente são mais de 160 quilômetros. É sempre um pouco difícil determinar essas coisas no Google Maps. É preciso voltar e dar uma olhada nas estradas secundárias. E quando Joseph chega em Fayette, Nova York, e eles voltam para a casa dos Whitmer, onde haviam morado anteriormente durante o período de tradução, ele fica sabendo que Hiram Page estava recebendo revelação por um meio que ele achava que era para a igreja toda. E Joseph recebeu uma revelação sobre isso, explicando a situação que não. Que somente o profeta pode recebê-la para a igreja, mas todos nós somos incentivados a recebê-la para nós mesmos. Eles realizaram uma conferência para toda a igreja, e toda a igreja recebeu essa revelação e concordou com ela. E Hiram Page foi informado de que ele havia sido influenciado pelo demônio. Quero apenas mencionar aqui que todos nós podemos ser enganados. De fato, o primo de Joseph, George A. Smith, nos disse que a coisa mais difícil com a qual Joseph lidou e a coisa pela qual ele orou com mais frequência e sobre a qual falou com mais frequência foi a necessidade de discernir os espíritos. Então, o fato de Hiram Page ter sido enganado sugere que Hiram Page também era um dos grandes e nobres. Ele é um dos que realmente foi uma das 8 testemunhas do livro de Mórmon. Portanto, se estivermos ouvindo as vozes erradas, sejamos humildes e respeitemos o exemplo de Hiram, Oliver e Whitmer, que acreditaram nessas coisas até que o Senhor disse: "Não, na igreja falarei com o profeta."
e o restante de vocês pode receber sua própria revelação, mas não para a igreja. Simultaneamente à sessão, a essa conferência, o Senhor chama Oliver Cowdery para uma missão. E ele se refere a ela como uma missão para os lamanitas. Falaremos mais sobre isso na próxima semana, porque também está nas sessões 30 e 32. Mas, nessa mesma sessão, nos referimos a essa bela ideia de Sião, que eu disse que era muito popular naquela época. Todos estavam entusiasmados com ela. O Senhor, porém, disse a Joseph que ninguém sabia onde seria a cidade de Sião, mas que isso seria revelado mais tarde. O versículo 9 termina dizendo que será nas fronteiras, próximo aos lamanitas. Esse é um momento interessante da história, e falaremos mais sobre isso na próxima semana, quando falarmos sobre a missão aos lamanitas. Portanto, fiquem atentos a esse belo momento. Mas agora que estamos falando sobre a segunda vinda, também quero destacar a importância do fato de essa revelação ser paralela ao momento em que Joseph traduziu o Gênesis. Lembre-se de que foi ordenada a tradução ou exame da Bíblia. Ele a chamou de nova. Nós a chamamos tradução de Joseph Smith, mas não foi uma tradução. Falaremos mais disso em algumas semanas. No momento, ele traduz essa parte sobre Enoque. E estamos aprendendo muito mais no livro de Moisés, que é a tradução de Joseph Smith de Gênesis, sobre Enoque e a ideia de Sião e como ela será estabelecida. Fiz um breve estudo apenas para ver como Sião era usada nas Escrituras. E para esse estudo, eu estava apenas examinando a palavra Sião. E o número de versículos que usam Sião é muito grande no Velho Testamento. São 153 versículos, porque se trata de um local físico, sabe? Eles estão falando do Monte Moriá, estão falando de Jerusalém como Sião. No Novo Testamento, a grafia é um pouco diferente na versão King James, mas há apenas 7 referências. E quando levamos em consideração a ordem das palavras, a proporção de quantas palavras existem, Doutrina e Convênios tem mais de 10 vezes mais referências do que a Bíblia, o que pode vincular todo o Novo Testamento. Essa é realmente uma mensagem que faz parte de Doutrina e Convênios. Ao examinarmos algumas das referências a Sião que pesquisei, muitas delas dizem coisas como: Eis que te digo, guarda meus mandamentos e procura trazer à luz e estabelecer a causa de Sião. Isso se repete em muitas sessões iniciais diferentes, e mais tarde na sessão 24, pois tu servirás exclusivamente a Sião, e nisto terás força. Ema é informada em sua sessão 25, versículo 2, e receberás uma herança em Sião. Sessão 28, exatamente onde estamos agora, ninguém sabe quando ou onde. Também decidi dar uma olhada no que aprendemos sobre Sião em Doutrina e Convênios. Aprendemos que ela pode ser uma terra designada. Também é usada para definir um lugar de proteção, uma cidade de refúgio contra as pragas. Sião também é definida como os puros de coração. Sião é definida como aqueles que são puros ou santificados, e eles se tornam puros ao entrarem na restauração do Senhor, seu Deus. É uma cidade de santidade. É tudo, todas as coisas em comum. Não há pobres quando vivemos em uma sociedade de Sião. Sião também é outra referência à Nova Jerusalém. Sião também é onde Deus habita no meio de seu povo. Assim, recebemos uma identificação muito maior do que é Sião e onde ela está. Também aprecio o que nossos profetas modernos disseram sobre isso. Gosto muito da declaração do Elder Christofferson. Sião é Sião devido ao caráter, aos atributos e à fidelidade de seus cidadãos. Lembrem-se de que o Senhor chamou seu povo de Sião porque eles viviam em retidão e não havia pobres entre eles. Ele está citando Moisés 7,18 ali. E continua. Se quisermos estabelecer Sião em nossos lares, ramos, alas e estacas, precisamos nos elevar ao padrão. Será necessário que nos unamos em um só coração e uma só mente, que nos tornemos individual e coletivamente um povo santo, para que possamos cuidar dos pobres e dos necessitados e com tal eficácia que eliminemos a pobreza entre nós. Não podemos esperar até que Sião chegue para que essas coisas aconteçam. Sião virá somente quando elas acontecerem. Tenho um sentimento muito forte em relação a isso. É nossa responsabilidade fazer isso. E o Elder Larry Wilson, quando estava discursando na BYU há alguns anos, disse: cada um de nós tem uma escolha a fazer. Podemos escolher ver a nós mesmos como servos do Senhor e humildemente procurar saber o que Ele quer que façamos com nossos talentos e tempo que Ele nos deu. E dessa forma, podemos procurar ampliar seu reino e nos preparar para seu retorno.
Ou podemos imaginar que a história é toda sobre nós. Muitos de nós caem nessa armadilha. Eles se esquecem de que são seus servos e começam a imaginar que Deus ou ele é deles. Eles pensam erroneamente que Cristo veio para realizar seus sonhos. Esse retorno do rei é um belo tema sobre o qual até mesmo nosso profeta falou na Conferência Geral de outubro de 2004. Agora é o momento de você e eu nos prepararmos para a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador. Agora é o momento de fazer do nosso discipulado a nossa maior prioridade. Em seguida vem o maravilhoso convite. Eu os convido a preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. Essas não são apenas declarações da época de Joseph. Acho que o Senhor revelou muitas informações sobre os últimos dias em Doutrina e Convênios para que nós, como discípulos, pudéssemos nos preparar. E para que não fiquemos confusos, assustados ou mal compreendidos. Uma das responsabilidades dos discípulos de Cristo na restauração é ajudar a preparar o retorno de Jesus. E podemos impedir as calamidades. Não é um tempo de destruição, é um tempo em que a cura também pode ocorrer e reunir Israel. Uma das melhores sessões de Doutrina e Convênios sobre a segunda vinda é a sessão 29. Sabemos que isso aconteceu logo antes da Conferência da Igreja, que ocorreu de 26 a 29 de setembro de 1830. Isso foi apenas 5 meses após a organização. Havia 6 élderes e 3 membros reunidos ali. Não sei se havia alguma mulher ou não, mas o Senhor falou muito claramente a eles sobre sua segunda vinda. Dai ouvidos à voz de Jesus Cristo, vosso Redentor. O grande eu sou, cujo braço de misericórdia expiou vossos pecados. Em seguida, ele nos dá essa bela imagem de sermos uma galinha e nos pede para ouvir, o que significa escutar e obedecer. E nos pede para sermos humildes e fazermos uma oração poderosa. Não há como nos tornarmos os eleitos se não fizermos isso. Mas ele se refere aos eleitos a propósito, nos versículos 4 e 7. Façamos uma pausa para ponderar historicamente, já que se trata de uma pergunta complexa. A seção 29 de Doutrina e Convênios, versículo 4 e versículo 7, também se refere aos escolhidos. E essa é uma questão histórica muito importante. Neste momento em que os eleitos são os únicos salvos, os eleitos são os únicos que não serão queimados na segunda vinda do Senhor, esse é um tema muito quente entre a maioria dos cristãos no segundo grande despertar. E eu gostaria de falar sobre isso no contexto da história por apenas 1 minuto. Lembrem-se da tulipa. A maioria dos americanos acredita que há depravação total e eleição incondicional e que a expiação limitada e a graça irresistível, a perseverança dos santos, e eles se referem aos eleitos como aqueles 144 mil que serão salvos na segunda vinda do Senhor mencionada no livro de Apocalipse. Mas Joseph tem uma nova definição aqui dada pelo Senhor. Pois os meus eleitos ouvem a minha voz e não endurecem o coração. O Senhor também diz no versículo 9 que ele virá em breve. E para nós que somos, como o Elder Maxwell se refere a isso, mortais que usam relógios de pulso, não estamos bem posicionados para determinar o que significa em breve, para aquele que controla os relógios e calendários cósmicos. Sabem, logo, procurei todas as referências de logo no livro de Mórmon, porque o Senhor diz, logo virei, voltarei em breve. Bem, foi interessante ver que entre 70% e 80% dessas referências, todas se referem à segunda vinda. E eu gostaria de enfatizar que o Senhor diz no versículo 11, pois revelar-me-ei do céu com poder e grande glória, com todas as suas hostes, e em retidão habitarei com os homens na terra por 1000 anos, e os iníquos não permanecerão. Esse é um esclarecimento muito importante da doutrina. A menos que você conheça o contexto histórico das outras tradições religiosas, não perceberá que se trata de uma mudança completa. Trata-se de um afastamento dramático da teologia que estava sendo ensinada na época. Pelo fato de Cristo não ter vindo, nos primeiros 200 ou 300 anos após sua ascensão, por volta de 400 depois de Cristo, quando o catolicismo e o cristianismo ortodoxo estavam começando a surgir, eles disseram que entendemos errado. O milênio vem antes e Cristo virá depois. O milênio é um período de purificação e Cristo virá após ele. E eles se referem a si mesmos como pós-milenistas. Cristo não virá até depois desse tempo. Há também os amilenistas que são populares nos Estados Unidos neste século XIX. Eles acreditam que entendemos tudo errado e que não haverá esse tempo exato. Mas Joseph foi ensinado pelo Senhor na seção 29 que acreditamos que somos pré-milenistas, que haverá tribulação,
mas depois Jesus voltará fisicamente antes de um milênio literal. E é nesse momento que ele reinará em paz. A igreja primitiva acreditava nisso, mas isso se perdeu porque eles não entenderam. O versículo 12, que diz que seus apóstolos, e creio que ele se refere a Pedro, Tiago e João, André, Simão, Filipe, Tomé e Bartolomeu, Judas. Os meus apóstolos, diz ele, postar-se-ão à minha direita, no dia da minha vinda, em um pilar de fogo, estando trajados com mantos de retidão, com coroas na cabeça. Estamos aprendendo muito mais sobre a segunda vinda aqui mesmo. E não apenas aprendemos sobre a primeira ressurreição no versículo 13, mas no versículo 26 da seção 29, aprendemos sobre a segunda ressurreição. Aprendemos sobre os sinais dos tempos. Aprendemos sobre as pragas. Isso é fascinante. Sabe, no livro de Êxodo, todas as pragas listadas foram antes que os israelitas pudessem sair do Egito. São duplicadas em parte no livro de Apocalipse. Temos granizo, fogo e pragas, e o mar se transformou em sangue. E a maioria das pessoas no livro de Êxodo derrubou os antigos deuses egípcios. Assim, eles estavam sendo destruídos. O deus da água, o deus do sol e todas essas coisas. Mas hoje em dia, além do livro de Apocalipse e Êxodo, temos a doutrina e os convênios. E entre as seções 29 e 43 e algumas outras, 97, temos uma lista de outras pragas. E o interessante é que muitas delas, pelo menos 4, também são consistentes com o livro de Êxodo. Teremos o enxame de moscas, a pestilência do gado, as tempestades, o granizo e o fogo. Mas também temos outras coisas que são mencionadas na doutrina e nos convênios que não são mencionadas em Êxodo ou no livro de Apocalipse. Teremos mais terremotos, pragas, sinais nos céus e maravilhas. E de fato, nessa sessão de 29 e em algumas outras ao redor dela, temos 15 eventos que selecionei e que se referem às coisas que acontecerão antes da segunda vinda do Senhor. É muito útil ver a frequência com que é mencionado que o Evangelho precisa ser restaurado antes que Cristo possa voltar. E isso não está apenas na seção 29, versículo 4, mas também nas seções 45, 52, 84 e 133. E como vocês se lembram, Isaías falou muito sobre isso. Isaías 2, 4, 5, 10, 11, 13, 18 e 24. Quero dizer, Isaías 29 é o meu favorito. É o melhor de todos. Doutrina e Convênios é mais clara, creio eu, do que esses capítulos de Isaías. Mas era difícil para as pessoas que liam o Velho Testamento diferenciar entre a primeira vinda e a segunda vinda. E como Isaías falou sobre um Messias conquistador e que o Evangelho seria restaurado, eles presumiram que isso era diferente e que era o que estavam fazendo em sua própria época. O livro de Atos, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, todas essas coisas e muitas, muitas outras no livro de Mórmon referem-se a esse primeiro aspecto importante de que o Evangelho precisa ser restaurado. O segundo é o surgimento do livro de Mórmon. A seção 6 de Doutrina e Convênios tem várias referências a isso. E também quando olhamos o livro de Mórmon, segundo Nef 3, segundo Nef 21, Mórmon 8, sabe? Tudo isso está na minha apostila e nos meus slides, se quiser dar uma olhada em todos eles. Mas um dos meus favoritos é Isaías 29, especialmente na tradução de Joseph Smith e Ezequiel 37. Esse livro surgirá para esclarecer as doutrinas que foram obscurecidas, alteradas, confundidas e interpretadas de forma diferente. A terceira coisa que precisa acontecer antes da segunda vinda do Senhor é a restauração das chaves do sacerdócio. A seção 11 fala sobre isso, e a seção 13 e a seção 27, que acabamos de ler esta semana. E é claro, na seção 110, temos as chaves trazidas de volta por Moisés e Elias, o profeta. A seção 28 é uma bela revisão disso. E é claro, Malaquias 3 e 4 também se referem a isso. A quarta coisa mencionada é a reunião de Israel. Falamos muito sobre isso na seção 1 de Doutrina e Convênios, mas aqui na seção 29, versículos 2, 7, 8 e 27. E também na seção 27, versículo 13, sabe? Há muitas referências à coligação de Israel. Não apenas em Doutrina e Convênios, mas no livro de Mórmon e no Novo Testamento. E, obviamente, em nossos últimos dias, pelo presidente Russell M. Nelson, o trabalho mais importante que faremos agora, em ambos os lados do véu, é coligar Israel. É aqui que estamos.
A seção 45, a seção 77 e a seção 133 se referem ao retorno da Judéia a Jerusalém, que as tribos começarão a retornar à sua terra natal. E isso também fazia parte dos textos antigos, a esperança de Daniel, a esperança de Ezequiel, de que esse retorno aconteceria. Número 6. Antes da vinda de Cristo, teremos templos e pesquisas genealógicas. E agora temos mais de 300 que estão sendo planejados ou em construção em todo o mundo. E esse número está crescendo muito rapidamente. Na seção 2 mencionamos isso. No capítulo 27, verso 9, ele se refere a esse assunto. Nos capítulos 98 e 110, Malaquias fala novamente sobre a importância dos pais e filhos se unirem em seus corações. O número 7 é uma das pragas que serão descritas, o granizo e as moscas, vermes e furúnculos. E apenas em nossa própria sessão, aqui na 29ª semana, os versículos 14 a 21 entram em grandes detalhes sobre isso. E daqui a algumas semanas, leremos mais sobre isso nas sessões 45, versículo 31 e 84, versículos 92 a 97. E mesmo na seção 1:21, bem como no final de Lucas e Mateus no livro de Apocalipse, todos esses são ótimos recursos que estão na minha apostila e nos meus slides. Número 8, desolações, terremotos e tribulações de incêndios e inundações. As cidades afundarão e a fome os degolará. Tudo isso está em nossa seção 29, agora mesmo, nos versículos 8, 16 e 21. E leremos muito mais sobre isso na seção 45 e nas sessões 61 e 87. Essas coisas saturam o texto de doutrina e convênios. O Senhor não quer que fiquemos com medo. O Senhor quer que estejamos preparados. Ele está nos dizendo com antecedência para que não fiquemos chocados quando houver fome, mas que tenhamos o suprimento de um ano, para que possamos estar preparados para ajudar outras pessoas com esse alimento também. E essa é uma das grandes coisas que fazemos com o ramo de serviço humanitário, ajudar as pessoas em terremotos e tribulações, em incêndios e enchentes. E eu moro em uma área onde tudo isso acontece. A 9ª coisa que precisa acontecer antes da segunda vinda do Senhor é que haverá grande iniquidade na terra. Isso começa na seção 1, em Doutrina e Convênios. Os versículos 33 e 35 descrevem a grande iniquidade, mas também estão aqui na seção 29. Os versículos 8, 9, 11, 17, 27 e 45, bem como outras seções, como 63 e 112, sabem, há muitos que falam sobre a iniquidade do mundo. Gostaria apenas de lembrá-los de que o Elder Christofferson e outros disseram: o mundo é iníquo o suficiente para a segunda vinda. Esse não é o problema. Os santos não estão preparados. Esse é o problema. Assim que os santos forem um povo de Sião, então o Senhor poderá vir. O mundo não precisa se tornar mais perverso, mas ele se tornará mais perverso. E é nossa responsabilidade preparar essa sociedade de Sião. A 10ª coisa que terá de acontecer antes do retorno do Senhor são as guerras e os rumores de guerras. Ou isso inclui até mesmo o Armagedon. A seção 29 fala muito sobre isso nos versículos 14 a 21. Mas também temos referências a isso nas seções 63 e 97. A história de Joseph Smith até mesmo se refere a isso no versículo 32, assim como o lemos no Velho Testamento, em Joel 3, e no Novo Testamento, em Apocalipse 9. Os sinais nos céus, o sol se escurecerá. Esse é o número 11. A lua se transformará em sangue. Isso também está na seção 29, versículos 14 a 16. Mas podemos ler mais sobre isso nas seções 34, versículo 9, e nas seções 45, versículos 39 a 42. Também na seção 49, versículo 23, e na seção 88. Joel fala muito sobre isso, assim como Mateus 24, especialmente no Mateus de Joseph Smith. Há cerca de 50% a mais sobre a segunda vinda em Mateus 24, de Joseph Smith, na Pérola de Grande Valor, se você estiver interessado em estudá-la. A 12ª coisa que precisa acontecer antes da segunda vinda é o aparecimento de Cristo e dos líderes da igreja em Adam-ondi-Ahman. E eles estarão se preparando para construir um templo no condado de Jackson, Missouri. Isso está descrito na seção 116. Quando Adão voltará e os líderes das dispensações virão. Número 13. 2 profetas que serão levantados para a nação judaica nos últimos dias. Isso está na seção 77. Não está na seção 29, mas na seção 77, versículo 15. Descreve com mais detalhes o que o livro de Apocalipse inclui.
O livro de Apocalipse diz que quando esses dois profetas forem finalmente mortos, seus cadáveres ficarão na rua principal. Descreve que ficarão lá por 3 dias e diz que se refere à área de Jerusalém como a Sodoma espiritual. Vai ser trágico. E o 14º ponto é que os ímpios serão queimados. A seção 29 descreve isso nos versículos 9 e 10, mas também temos isso reiterado novamente nas seções 63, 101, 33. E em Malaquias 4 haverá um grande incêndio. Assim, o restante do cristianismo tem essas pequenas declarações de Malaquias, Apocalipse e Ezequiel que às vezes são difíceis de entender. Mas em Doutrina e Convênios, temos uma visão clara, e o Senhor quer que não apenas leiamos essas sessões na íntegra, mas que as estudemos por tópico e que estudemos essas coisas sobre o retorno do Salvador. O 15º ponto é que Cristo voltará em vermelho no Monte das Oliveiras e virá com ele a Nova Jerusalém e todos os justos mortos. E isso vem do versículo 11 de nossa própria seção 29, bem como das seções 101 e 133. Isaías, Apocalipse 1 e 11. E sinto que Tessalonicenses e até mesmo o livro de Moisés nos dão mais informações aqui do que temos no Velho Testamento e no Novo Testamento. E somos muito gratos por termos esses versículos para nos ajudar a entender. E que não precisamos temer e que não precisamos ter um coração triste, que a destruição de pessoas deve nos trazer tristeza. Mas a alegria pode vir do fato de sabermos que Cristo será o Redentor de todos, e mesmo aqueles que forem impedidos em sua maldade terão a chance de aprender em uma esfera diferente sobre a justiça de Cristo. Que eles foram cegados pela iniquidade que Satanás perpetuou na terra, mas chegará um dia em que toda essa iniquidade poderá ser interrompida. A razão pela qual precisamos olhar com entusiasmo para a segunda vinda é que Satanás será preso por 1000 anos. A iniquidade do mundo pode ser esclarecida nos ensinamentos de Cristo, e não precisamos nos preocupar com o fato de nossos filhos serem criados na iniquidade. E sabemos que as destruições serão um dia triste para todos nós, e estamos observando isso ao nosso redor, pois milhares estão sendo mortos em diferentes guerras e em incêndios e terremotos. E as tragédias estão ao nosso redor, mas podemos fazer algo a respeito. Nós, como povo, podemos coligar Israel e viver como uma sociedade de Sião. E assim que vivermos como uma sociedade de Sião, o profeta Joseph Smith nos prometeu, por meio das revelações do Senhor Jesus Cristo, que as tragédias do último dia podem ser interrompidas. As calamidades podem ser interrompidas se os justos estiverem preparados. Portanto, temos uma grande responsabilidade como discípulos de Jesus Cristo, como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, de criar uma sociedade de Sião. E é minha oração que possamos nos sentir mais motivados a viver de forma a dar início à segunda vinda. E deixo isso com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.